Oi pessoal, tudo bem? O objetivo da aula de hoje aqui é a gente aprender como que se faz os principais tipos de gráficos aqui no Excel. Bom, então aqui eu já construí algumas tabelinhas com diferentes tipos de variáveis para a gente ver esses diferentes tipos de gráficos também que seriam os mais adequados. Nessa primeira tabela eu tenho o número de alunos que eu tenho do sexo feminino e do sexo masculino em uma determinada turma. Então, para esse caso, como é uma variável qualitativa nominal, né, não existe uma ordem aí do que sexo é maior ou menor do que outro, o que a gente pode fazer é o gráfico de setores, né, o que todo mundo conhece mais como o gráfico de pizza. Bom, então, para eu poder construir um gráfico no Excel, é sempre bom eu estar clicado, né, dentro desses dados, porque ele já pega para mim esses dados na construção do gráfico. Então, aqui na guia, ó, do lado do início, eu tenho a guia inserir. Nessa guia inserir, eu tenho uma parte aqui, ó, que é só a respeito dos gráficos. Então, aqui ele mostra os principais tipos, que é colunas, linhas, pizza, né, que é o gráfico de setores, na verdade, barras e outros aqui. Bom, nesse caso, como eu falei, a gente vai construir o gráfico de setores, ou de pizza, né? E aí, quando eu clico aqui, ele aparece os vários tipos de gráfico de pizza que existem, em 2 dimensões e em 3 dimensões. Aqui vamos fazer um de 2 dimensões mais simples, então posso clicar aqui, basta eu clicar nele, ele já vai pegar esses dados aqui, porque eu já estava clicado na minha tabela. Bom, aí vem a parte da configuração do gráfico. Então, aqui o gráfico, o título, ele coloca exatamente o que estava aqui na minha tabela. Então, por exemplo, vou mudar aqui, vou clicar, selecionar e vou colocar, né, sexo dos alunos. Sexo dos alunos. Bom, as cores do gráfico, quando eu clico, né, aqui dentro, né, ó, selecionando aqui a parte aqui da pizza, ele já aparece para mim aqui, ó, dentro do design eu tenho aqui várias cores, né, vários formatos já pré-construídos para as cores. Então eu posso clicar em qualquer um deles ou posso também selecionar uma cor específica. Então nesse caso aqui eu vou deixar, né, dessa forma aqui, o masculino, mas eu quero mudar, por exemplo, o sexo feminino, que é a maior parte, para vermelho, por exemplo. Então eu venho nessa parte aqui dentro de ferramentas de gráfico que ele abriu para mim, ó, dentro do formatar, eu tenho aqui preenchimento da forma. Então, nesse caso, eu vou colocar o vermelho. Né? Então, ficou aqui o vermelho feminino. Se eu quiser mudar também a cor do masculino, posso vir aqui, por exemplo, marcar um verde mais escuro. Então, aqui é o formato da forma que eu quiser aqui dentro dessa guia, ferramentas de gráfico, formatar. Bom, outra coisa que é sempre interessante no gráfico de pizza é eu colocar um número de pessoas, né? Porque eu vou exibir o gráfico e não vou mostrar a tabela. Então, eu quero saber quantas pessoas eram do sexo feminino, quantas eram do masculino. Então, se eu tiver aqui com o gráfico selecionado, né, como eu falei, que ele abre essas 3 guias para mim, design, layout e formatar. Dentro do layout, eu tenho uma parte que é rótulos de dados. Se eu clicar aqui nesse rótulo de dados, ele me dá as opções. Aonde que eu quero que mostre os dados? Extremidade interna, né, dentro da barrinha, extremidade externa. Vou colocar aqui extremidade externa. Então, ele está me mostrando, ó, eu tenho 21 pessoas do sexo feminino e 11 do sexo masculino, de acordo aqui com a legenda, né? Uma outra opção do gráfico de setores é eu mostrar quanto que representa esse 21 em porcentagem, né? A minha frequência relativa também. Então, se eu vier no rótulo de dados aqui, ó, mais opções de rótulo de dados, ele tem uma opção, ó, de eu selecionar aqui embaixo de valor, porcentagem. Então, se eu marcar esses dois, ele vai exibir para mim as duas cores. Então, ó, ou seja, no sexo feminino eu tive 21 pessoas, o que representa 66%. Ou seja, a frequência absoluta e a frequência relativa. Isso é muito interessante, né? Bom, eu posso formatar também outras coisas, né? Colocando outro tipo de letra, aí fica a critério assim, do que a pessoa quiser, né? Então, aqui, por exemplo, está bem pequenininho a letra. Se eu vier aqui na guia início, ó, mudar o tipo de letra, o tamanho, né? Então, eu posso fazer as alterações aqui que eu quiser, tá? Que for mais conveniente. Então, esse gráfico aqui seria interessante para esse tipo de variável. Nessa outra tabela, que a gente tem satisfação com a vida profissional, né? Ela é uma variável qualitativa, mas a gente pode perceber que é uma variável qualitativa ordinal, né? Existe uma ordem lógica, ou seja, as pessoas que estão extremamente insatisfeitas, mais, insatisfeita do que quem está insatisfeito, que é mais insatisfeita do que quem respondeu satisfeito.
que é mais do que extremamente satisfeito. Então, existe uma ordem lógica. Então, um gráfico interessante para esse tipo de variável, que é qualitativo ordinal, seria o gráfico de colunas, né? Então, como eu falei, se eu tiver clicado aqui em qualquer célula, né, dentro aqui da tabela, vou inserir, no caso eu quero o gráfico de colunas, então também vou selecionar colunas 2D aqui, fica a critério de quem está fazendo, pode fazer o 3D, e vou marcar o colunas empilhadas. Então, ele já pegou para mim aqui, né, os dados dessa tabela. Então, do mesmo jeito, né, eu vou mudar o título aqui, ó, vou colocar aqui satisfação com a vida profissional. Nesse caso, eu vou deletar a legenda, porque aqui não faz sentido, né, não preciso de legenda. Posso formatar do jeito que eu quiser, né, então, igual eu falei, se eu selecionar a barrinha aqui, ó, no design ele já aparece uns pré-formatos aqui, posso selecionar uma a uma, né. Então, ele ficou na ordem, mas do pior para o melhor, né? Então, eu tenho esse campo de gente aqui extremamente satisfeito, insatisfeito, satisfeito, extremamente satisfeito. E eu tive também gente que não respondeu. O que eu posso fazer, por exemplo, se eu quiser mudar só a cor do não respondeu para um cinza, para ficar neutro, eu dou um outro clique só nessa célula, tá vendo que ele só marcou essa barrinha, e aí eu posso vir aqui no formatar e marcar o preenchimento da forma aqui um cinza, né, uma coisa que seja mais neutra, para mostrar aqui, né, uma pessoa atípica que não respondeu. Se eu quiser colocar também o número, né, de pessoas, eu posso vir em rótulos de dados, da mesma forma que lá no gráfico de setores eu podia pedir, né, para mostrar o número de pessoas e que eu também posso. Então, ele está me mostrando, ó, 20 pessoas falaram que estavam satisfeitas, apenas 7 insatisfeitas, né, e aí eu posso fazer a interpretação que eu quiser aqui. Bom, um outro tipo de variável, né, a de idade. Então, aqui eu já deixei uma tabela que ela já está agrupada por faixas etárias, né? Então, eu tive aqui entre 18 e 22 anos, 16 alunos, entre 23 e 27, 9 alunos, e por aí vai. Então, desse jeito aqui, né, eu construiria um gráfico de colunas, também seria o mais interessante, porque tem é uma variável quantitativa, tem uma ordem aqui. Então, da mesma forma, né, como eu já estava clicado ali, aqui eu vou mudar o título, a idade dos alunos. Posso mudar aqui a cor se quiser, né, o que eu achar mais interessante também. Bom, então é isso, tem os principais gráficos aqui, né, aí basta explorar mesmo as outras opções, tem o gráfico de barras, o gráfico de linhas, que é exclusivo para séries que são são temporais, né, que existe uma ordem cronológica, o gráfico de barras, que é uma alteração do gráfico de colunas, mas é muito parecido, só muda a disposição, o gráfico de dispersão, que é quando a gente quer relacionar duas variáveis, né, entre x e y. Então, tem vários outros tipos de gráficos interessantes, mas a lógica é a mesma, né? Eu tenho uma tabela, eu estando com ela selecionada, vou inserir, seleciono o gráfico que eu quero, e aí eu faço as alterações de formato, de colocar rótulo de dados e por aí vai. Bom, é